Fala, tropa. Sei que de quinta-feira pra cá as coisas não vêm dando muito certo no Fluminense, só notícia ruim. Perdemos o Fla-Flu ontem, mas vamos falar sobre a rodada, vamos falar sobre aonde o Fluminense tá na tabela, né? Sobre a classificação do Fluminense na tabela. E, cara, essa derrota pro Flamengo complicou bem a vida do Fluminense se quiser disputar pelo título, tá? Palmeiras abriu uma distância legal, abriu uma distância de 6 pontos. E assim, complicou mais a vida do Fluminense. O Fluminense tá empatado em 20 pontos com 4 outros times, se eu não me engano. Inclusive com o Flamengo, que tem um jogo a menos. Cara, o Fluminense complicou legal a sua vida. E assim, claro que não foi só consequência do jogo de hoje, tá? O jogo de hoje só piora tudo, ainda mais com a situação toda que tá acontecendo, com a diretoria e tudo mais. A situação hoje só piorou. Mas isso vem também do jogo contra o Curitiba, que a gente empatou, poderia ter ganho, que o Zubeldia resolve poupar o time. Loucura, tá? E a gente poderia ter ganho a partida, não ganhou. Hoje a gente joga a partida, ontem no caso, né, perdão. Ontem contra o Flamengo a gente joga uma partida péssima, só resolve jogar nos 15 minutos finais. Então assim, tudo isso contribuiu pra situação embolada que a gente tá na tabela agora. Aí eu pergunto, ainda dá pra brigar pelo título? Bom, vamos ser sinceros, tá? Não sei. Não sei. Depende. Qual o Fluminense que vai disputar pelo título? É o Fluminense que apresentando o futebol que a gente sabe que o Fluminense consegue apresentar? É o Zubeldia poupando o time em jogos que não deveria poupar? É o Zubeldia colocando força máxima? É o Zubeldia tirando o Savarino em momentos importantes? Qual o time que vai jogar no Brasileirão? Não sabemos, tá? E de qualquer forma, cara, a gente vai falar sobre a rodada hoje. Eu vou mostrar a tabela aqui pra vocês. Mas a gente ainda tem a preocupação com a Libertadores, tá? Mas a Libertadores eu falo daqui a pouco, mais pro finalzinho do vídeo, eu comento sobre a Libertadores. Enfim, vamos da tabela, vamos olhar a classificação, mas antes, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao canal La Tropa do Flusão. Já chega se inscrevendo, deixa um like, ativa o sininho para receber todas as notificações e vamos embora. E caso eu não tenha me apresentado ainda, meu nome é Gustavo, seja muito bem-vindo, tá? Vambora. Vamos lá, rapaziada. Vamos para a tabela. Aqui no GE a gente vai ver a tabela Palmeiras líder com 26 pontos, então o Palmeiras abre 6 pontos de vantagem, né, para o segundo colocado, que no momento é o Flamengo. Mas aqui vocês podem ver que tá 20 pontos o Flamengo, 20 São Paulo, 20 Fluminense e 20 Bahia. Qual é a questão aqui? O Flamengo tem um jogo atrasado. Eu sinceramente não sei contra quem o Flamengo joga esse jogo atrasado, não sei se é contra o Bahia, não sei se é contra outro time. Mas tanto o Flamengo quanto o Bahia tem jogos atrasados, tá? Então, assim, eles não alcançam o Palmeiras de qualquer forma. Mesmo ganhando esse jogo atrasado. Ainda ficaria 3 pontos de diferença. Mas mesmo assim, caso um dos dois ganhe, diminui a diferença pro Palmeiras. E o Palmeiras abriu uma vantagem legal, tá? 26 pontos de vantagem na frente. O Palmeiras venceu a maioria dos seus últimos jogos, né? Só, se eu não me engano, só empatou o último, né? Contra o Corinthians, foi 0-0, mas venceu, dos últimos 5, venceu 4 jogos, empatou 1. Palmeiras embaladíssimo. E o Fluminense, cara, que é o que importa pra gente, empatou o penúltimo jogo e perdeu o último, né? Quando teve confronto, todos os confrontos importantes do Fluminense, todas as partidas mais decisivas que o Fluminense precisava vencer, o Fluminense foi lá e porcou, né? Essa é a verdade. Contra o Curitiba, o Fluminense precisava vencer. Era um jogo que, cara, e contra o Curitiba não era um jogo difícil, né? Sim, não era um jogo absurdamente difícil. O Fluminense empatou, botou o time reserva e tudo mais. E contra o Flamengo precisava vencer, fizemos uma partida pífia. Tem todo o contexto da história da diretoria. Mas enfim, vamos lá. Nos confrontos diretos que a gente tem aqui, o São Paulo, cara, poderia ter aberto uma distância, assim, não uma distância absurda, não, mas poderia ter se aproximado do Palmeiras também. E o São Paulo, assim como o Fluminense, também perdeu. São Paulo perdeu aqui pro Vitória, tá? E o Vitória que tá aqui na metade da tabela, meio da tabela, não disputa com a gente aqui, mas de qualquer forma, venceu ali do São Paulo. E então, assim, tanto o Fluminense quanto o São Paulo, que estavam mais pertinho ali do Palmeiras, a gente perdemos os nossos jogos e o Palmeiras abriu a vantagem, né? Mas quem que tá aqui na disputa? Flamengo venceu do Fluminense, né? Bahia venceu do Mirassol. Mas quem que tá nessa briga aqui? São esses 4 aqui. O Atlético Paranaense venceu da Chapecoense.
O Atlético Paranaense não tem nenhum jogo a menos, não, tá? Mas venceu, tá com 19 pontos e tá ali perto na briga lá. Tá perto da briga de cima da tabela, tá em sexta colocação. E pode alcançar. O Bahia, como eu já falei, Bahia e o Flamengo são os que estão mais próximos de alcançar. Aí os outros jogos dos times mais próximos, Curitiba perdeu para o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, esses que já não disputam com a gente, né? Atlético Mineiro perdeu pro Santos, inclusive. Santos que agora tá tentando se distanciar da zona de rebaixamento, né? Porque tava complicada a situação do Santos, venceu o Atlético Mineiro. Neymar, inclusive, fez uma boa partida nesse jogo, né? Enfim. Voltando a falar apenas do Fluminense, cara, o que eu posso dizer? O Fluminense se complica nos momentos mais decisivos. Agora a gente foi pra quinta colocação, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. O Fluminense agora tá na quarta colocação. E o Fluminense poderia agora estar em segundo, né? Poderia estar no segundo lugar, a 3 pontos do líder. Tudo bem que Bahia e Flamengo ainda teriam um jogo a menos, mas a gente poderia distanciar do Flamengo, ficar em segundo lugar, garantir a segunda colocação, 3 pontos do líder. Mas o Fluminense pipoca. Tudo bem que a gente sabe que clássico, tudo pode acontecer. Clássico pode perder, pode ganhar, empatar. O time que tá numa fase pior ganha, o time que tá numa fase melhor pode ganhar, enfim. Mas a gente sabe que a partida que o Fluminense fez, a partida muito abaixo do que o time pode fazer. A partida bem abaixo. E assim, sobre a Libertadores, que eu falei que ia comentar, o Fluminense joga na quarta-feira, né? A gente tem agora, o time tem segunda e terça para se preparar, menos tempo do que teria. Não vai ter folga o time, né? Que teria no domingo, mas essa história aí do adiamento do jogo do Fla-Flu. E a gente joga contra o líder do campeonato argentino. Assim, vamos lá, vamos ser sinceros, tá? O Fluminense joga, a diretoria do Fluminense, as partidas que o Fluminense fez, o Fluminense joga mais pressão para essa partida do que deveria. O Fluminense não ganha a primeira partida da Libertadores, primeiro jogo, e agora joga no Maracanã, com uma sequência de um empate, uma derrota de jogos importantes, um jogo onde poupou e não poderia, uma partida ridícula. Então agora o Fluminense joga uma pressão absurda pra uma partida que talvez não tivesse essa pressão toda se o Fluminense tivesse ao menos ganhado do Curitiba, feito uma boa partida no último jogo da Libertadores, ganhado o último jogo, mas não. Agora então é uma pressão absurda, o Fluminense tem quase a obrigação de vencer nesse próximo jogo. Pra mim tem a obrigação de vencer. E não precisava dessa situação toda, né? Enfim, a gente espera que o Fluminense faça um bom jogo, né? A gente espera que vá com força máxima. Não sei se o Lúcio Acosta vai se recuperar até lá. Talvez não, talvez a gente jogue sem o Lúcio Acosta. E se jogar sem o Lúcio Acosta, cara, que o Zubeldia não invente de colocar Paulo Henrique Ganso. E se colocar o Ganso, coloque também o Savarino. Não faça essa teimosia novamente de colocar Savarino de reserva. Isso é bizonho, tá? Isso é bizarro. O Savarino não é reserva nesse time. O Savarino só está no banco. Ele só fica no banco em poucas ocasiões. Uma é lesão, né? Sei lá, tá se voltando de lesão. E a segunda é se ele estiver muito cansado. Essas duas ocasiões que o Savarino fica no banco. Tirando isso, o Savarino é titular do time. Enfim. É isso, rapaziada. O Fluminense fica aí na quarta colocação. Deu um mole aí nas últimas 2 rodadas, né? Mas vamos ver o que acontece nas próximas. O Fluminense tem Libertadores no meio da semana, que a gente consiga vencer, conseguir embalar na Libertadores. O Zubeldia pare de tomar decisões erradas, que a nossa diretoria... Eu não tenho nem o que dizer sobre a diretoria. Enfim, é isso, rapaziada. Se você assistiu até aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e eu